Salve, salve, meus queridos alunos e amigos. Aqui está novamente o professor Luciano, dessa vez para uma aula de Sociologia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Lembrando que o ideal é sempre que você tenha uma rotina de estudo, que você determine que hora todos os dias você vai começar a estudar e que hora você vai parar de estudar. Essa rotina fará com que os seus estudos sejam mais proveitoso. Então, como eu disse, agora uma aula de Sociologia, então pegue aí a sua apostila de Sociologia. Eu já estou com a minha apostila aqui, então pegue aí a sua também. E esta semana nós iremos começar o capítulo 2. Então, abra a sua apostila aí no capítulo 2, na página 16. Lembrando que já tem atividades lá no Moodle para você fazer. Então, pode acessar lá que já tem algumas questões para você responder. E lembrando que você tem até a próxima terça-feira para responder, para fazer esta atividade. Então, o capítulo 2, que nós vamos iniciar agora, ele tem como título Cultura, Sociedade e Ideologia. Então, iniciando com a cultura. O que é cultura? Então, a cultura envolve uma enormidade de coisas. O nosso idioma é uma cultura, a nossa religião é uma cultura. Então, cultura é tudo aquilo que nasce na sociedade e vai passando de geração após geração. Então, o nosso idioma foi trazido pelos portugueses, o idioma português, em que passou de gerações a gerações, permanece até hoje, então ele é uma cultura de nós brasileiros. A nossa religião também é uma cultura, que também foi trazida pelos portugueses, a religião da maioria das pessoas, o cristianismo, e ela sobrevive. Passou várias e várias gerações e ela está aí até hoje. Então ela é uma cultura. Tem estilos musicais como o samba. O samba já passou de várias e várias gerações e permanece. Então ele também se transformou em uma cultura. Então, sempre que você pensar em cultura, pense assim, em algo que nasceu na sociedade e permaneceu por gerações e gerações que esteve presente ali. E se você observar na página 17, existe dois tipos de cultura. A cultura material e a cultura imaterial. Então, a cultura material são os objetos, são construções, tudo aquilo que nós podemos pegar, não é? Eu tenho até aqui um objeto para mostrar a vocês que faz parte da nossa cultura. Esse objeto aqui, você conhece esse objeto aqui? Isso aqui é um berrante. Isto faz parte da nossa cultura. Resta saber se eu sei tocar, né? Então, este é um berrante que faz parte da cultura de nós brasileiros. É uma cultura material que nós podemos pegar, né? Então, existe vários outros instrumentos musicais, como pandeiro, como violão, que faz parte da nossa cultura, que faz parte da nossa cultura material. Então, você vai ver aí agora também alguns outros objetos, algumas outras coisas que faz parte da nossa cultura material. Veja aí. Então ficou gravado aí bem na sua cachola o que é a cultura material, não é? Então é isso daí. Agora a cultura imaterial. Imaterial, como nós sabemos, é aquilo que nós não conseguimos pegar.
Por exemplo, o samba. O ritmo musical samba, nós conseguimos pegar? Não. Então ele faz parte da nossa cultura imaterial. E tem várias outras coisas que fazem parte da nossa cultura imaterial que nós vamos ver aí agora também. Observe, aquilo que faz parte da nossa cultura imaterial. Veja. Então, observaram o que é a cultura imaterial? Só que tem muitas vezes que essas duas culturas, esses dois tipos de cultura, andam junto. A cultura material e a cultura imaterial. Por exemplo, aquilo que eu já falei bastante do samba. O samba é uma cultura imaterial. Mas no carnaval, o carnaval também é uma cultura imaterial. Mas só que no carnaval, nos desfiles, tem as roupas, tem as fantasias que as pessoas usam. As roupas, as fantasias faz parte da cultura material. Mas essa cultura material, sem a cultura imaterial, que é o carnaval, que é o samba, sem ela, as duas têm que estar junto para dar um significado. As roupas, as fantasias, sem o carnaval, sem o desfile, não significa nada. Então, a cultura material e a cultura imaterial, elas sempre estão ligadas, sempre estão juntas na maioria das vezes. Agora, se você observar aí na sua apostila, na página 18, existe a diversidade cultural. E o que é a diversidade cultural? São as várias culturas que nós podemos ter dentro de um único país, dentro de uma única região. E o Brasil é o exemplo, acho que mais clássico que existe no mundo a esse respeito. Por quê? Porque nós sabemos que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, mas também tiveram vários e vários imigrantes de vários países que vieram para cá. Os japoneses, os italianos, os alemães e todos esses imigrantes, quando vieram para cá, automaticamente eles trouxeram a sua cultura. E a cultura desses outros povos, desses imigrantes, passaram a fazer parte da nossa cultura também, em que nós podemos citar vários e vários exemplos a esse respeito. Por exemplo, comer uma pizza saborosa, comer aquelas comidas japonesas que eu não gosto muito, mas muitas pessoas gostam. Então, isso faz parte da diversidade cultural que existe em nosso país. É por isso que no nosso país nós não podemos ser etnocentrismo, achar que uma cultura é melhor do que a outra, achar que aquele costume que você tem, aquilo que você gosta, é melhor do que aqueles que você não gosta, porque no nosso país tem uma diversidade muito grande a este respeito. Então nós temos que aprender a entender que não existe uma cultura melhor do que a outra, existe uma cultura diferente da outra, mas todas têm aqueles que gostam e aqueles que não gostam, mas nós temos que aprender a respeitar. Então é isto a aula de hoje, sobre a cultura. Então você viu que foi o que é a cultura, o que foi a cultura, o que é a cultura material, o que é a cultura imaterial, e nós vimos também sobre a diversidade cultural. Então, meus queridos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, e até a próxima semana. E piririm e pororom, um grande abraço e um grande beijo a todos. Até semana que vem.